Olá, pessoal. Então, para a gente poder frisar mais esse assunto que é racionalização, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Com a explicação, com o restante da explicação e a correção da atividade que eu passei para vocês, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Então, aqui a gente pode ver as regras, né, que eu falei para vocês, que toda racionalização, ela tem uma regra a ser seguida, tá? No caso aqui, o primeiro caso, eu tenho o meu fator racionalizante, que é quem tá no meu denominador, tá? No segundo caso, o meu fator racionalizante é o meu índice menos o meu expoente, ok? No terceiro caso, se eu tiver uma subtração com duas raízes, eu vou repetir, só que eu vou mudar para a adição, tá? Se eu tiver uma adição, eu mudo para uma subtração. E se eu tiver uma raiz com adição, eu mudo para uma subtração de uma raiz só, tá? Aqui, ó, no primeiro caso, é como se eu tivesse... Eu tenho meu denominador, uma raiz quadrada, tá? E eu preciso tirar essa raiz do meu denominador. É como se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho o meu índice e aqui eu tenho o meu expoente. A base se mantém, ó, mantém a base, mantém o índice, porém eu vou subtrair o índice do expoente. Letra E, tá? Então, aqui vai ficar raiz quadrada, não precisa colocar o quadrado, de 2 elevado a 1, não é isso? Vai ficar uma raiz quadrada de 2 menos 1, que é igual a raiz quadrada de 2, tá? 2 menos 1 é 1. Então, meu fator racionalizante é esse daqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o enunciado e multiplicar pelo meu fator racionalizante, tá? Nesse caso aqui, ó, repetiu 3 vezes... Quem é meu fator racionalizante? Raiz quadrada de 2 sobre... Repito a raiz quadrada de 2 vezes o meu fator racionalizante, raiz quadrada de 2, tá? Nesse caso aqui, 3 vezes 1, 3, raiz quadrada de 2, ok? E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai me dar uma raiz quadrada de 2 elevado a 2, tá? E aí a gente volta para aquela primeira propriedade, em que eu vou eliminar um pelo outro e vai ficar minha base, tá bom? Nesse caso, eu não posso dividir esse valor por esse. Se eu pudesse dividir, dividiria. Por exemplo, se, ok? Tivesse 4 raiz de 2 sobre 2. 4 eu posso dividir por 2, então ficaria 2 raiz de 2. Porque 4 dividido por 2 dá 2, tá? Haverá casos que eu não vou poder dividir, porém eu vou poder simplificar. Como, por exemplo, se eu tivesse um 2 aqui, raiz de 2 sobre 4. 2 eu não divido por 4, não é isso? Porém, eu simplifico por 2 e simplifico por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, sobre 4 dividido por 2 vai me dar 2, ok? Segundo caso, eu tenho a mesma coisa, eu tenho que achar o meu fator racionalizante disso daqui, tá? Então, eu já sei que é, repito a minha base, repito meu índice, repito a minha base e subtraio o meu índice pelo meu expoente. Então, meu fator racionalizante é 7 ao quadrado, tá? Então, eu tenho que pegar todo esse enunciado daqui e multiplicar por 7, raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá? Meu fator racionalizante é esse. Olha ele aqui, ó, 5 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. E o meu denominador é raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá? Nesse caso daqui, deixa eu só fazer o passo a passo aqui embaixo para vocês. 5 sobre raiz cúbica de 7 é igual, repito, raiz cúbica de 7 vezes, quem é o meu fator racionalizante? Raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre raiz cúbica de 7 ao quadrado, ok? Nesse caso, 5 vezes 1, 5, raiz cúbica de 7 ao quadrado
sobre, eu tenho índice igual, 3 e 3, e a minha base é 7, tá? Então, eu tenho duas raízes de índices iguais e bases iguais. O que é que eu vou fazer? Eu vou unificá-las todas, ó. 3, repito o 7 daqui, vezes 7 ao quadrado, ok? E quando eu chego nesse caso daqui, eu tenho a potência de bases iguais e expoentes diferentes. Aqui eu tenho 1, tá? Se eu tenho bases iguais e expoentes diferentes, eu somo os expoentes, ó. 5 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre raiz cúbica de, repito a base, e somo expoente. 2 mais 1, 3, ok? Ó, 5 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre... Lembrando que eu tenho um 3 no meu índice e 3 no meu expoente, ó. Um elimina o outro, vai ficar quem? 7. Que é igual a 5 raiz cúbica, 7 ao quadrado, 49 sobre 7. Lembrando que 5 não divide por 7 e não há nenhum número em comum que eu possa simplificar os dois. Encerro aqui. Ok? Vamos para o de baixo. 21 sobre raiz quinta de 7 ao quadrado, tá? Quem é o meu fator racionalizante? Ó, vou colocar aqui em cima. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Quem é o meu fator racionalizante de raiz quinta? 7 ao quadrado. É igual a raiz quinta de 7, 5, menos 2, que é igual a raiz quinta de 7 ao cubo, tá? Lembrando que para eu achar meu fator racionalizante, eu tenho o índice, a base e o expoente, ok? Eu vou repetir o índice, repetir a base e subtrair o índice pelo expoente, tá bom? Nesse caso aqui, meu fator racionalizante é raiz quinta de 7 ao cubo, tá ok? Então, aqui, ó, 21 sobre raiz quinta de 7 ao quadrado, vezes raiz quinta de 7 ao cubo, sobre raiz quinta de 7 ao cubo, ok? Vai me dar 21 raiz quinta de 7 ao cubo, sobre... Eu tenho índices iguais e bases iguais. Eu vou unificar, ó, raiz quinta de 7, 2 mais 3. Por que 2 mais 3? Bases iguais e expoentes diferentes. Conservo a base e somo os expoentes, tá bom? É igual a 25 raiz quinta de 7 ao cubo sobre raiz quinta de 7, 2 mais 3, 5, tá? Nesse caso, eu já elimino um pelo outro, ó. 21 raiz quinta de 7 ao cubo sobre 7. 21 dividido por 7, 3 raiz quinta de 7 ao cubo, ok? Terceiro caso. O terceiro caso, eu tenho um 5 sobre 3 menos raiz quadrada de 3, tá? Nesse caso daqui, o meu fator racionalizante, ó, eu tenho que pegar quem está no meu denominador e torná-lo meu fator racionalizante. A regra me diz que se eu tenho uma subtração, o meu fator racionalizante é uma adição, tá? Então, eu tenho que multiplicar todos esses elementos daqui por esse valor daqui, tá bom? Então, fica como? 5 vezes 3 mais raiz quadrada de 3, tá? Sobre 3 menos raiz quadrada de 3 vezes 3 mais raiz quadrada de 3, ok? E nesse caso daqui, eu não faço o chuveirinho, tá bom? Eu não vou multiplicar esse por esse, nem esse por esse, ok? Eu estou multiplicando 5 por 1 que está invisível aqui, tá bom? Então, é 5 vezes 1, 5. Abro parêntese, 3
mais raiz de 3, fecho parênteses, tá? Embaixo eu tenho 3 e 3. É a mesma coisa aqui, 3 ao quadrado, né? Ou eu posso fazer 3 vezes 3, que vai me dar o quê? 9. Menos, na multiplicação, menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Ele vai me dar o quê? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, não é? Então, aqui, ó, repito meu numerador. E no meu denominador, eu tenho 9 menos, eliminando uma raiz pela outra, 3. Que é igual a 5, multiplicando 3 mais raiz de 3, sobre 9 menos 3, 6. Ok? 5 não posso dividir nem simplificar. Termino aqui. Ok? No outro caso, eu tenho no meu denominador uma adição e uma raiz, tá? Aqui, ó, uma adição e uma raiz. Quem é o meu fator racionalizante? Se eu tenho 2 mais raiz quadrada de 3, o meu fator racionalizante é 2 menos raiz quadrada de 3, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz no anterior, eu vou fazer nesse daqui, ó. 1 sobre 2 mais raiz de 3 vezes, abro parênteses, 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3, tá? 1 vezes 1, 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4, ok? Mais com menos, menos raiz de 3 ao quadrado, tá? 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3. Por que menos 3? Elimino essa raiz por essa potência, tá bom? Que vai me dar igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, 1. Ok? 1 dividido por 1, ó. 1 dividido por 1 vai me dar... Desculpa, aqui não entra o parêntese não. 2 menos raiz de 3. Finalizo aqui, ok? Se 1 eu posso dividir por 1, vai me dar 1. Então, ó, 2 menos raiz de 3, tá bom? No quinto caso, meu fator racionalizante é o quê? Raiz quadrada de 7, ó, fator racionalizante, raiz de 7 menos 2, tá? Então, tá aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 7 menos 2, e eu vou repetir esse valor daqui, aqui, vezes meu fator racionalizante, que é 7, raiz quadrada de 7 menos 2, ok? E em cima, eu já sei que 3 vezes 1 dá 3, raiz quadrada de 7 menos 2, e embaixo eu tenho raiz quadrada de 7 ao quadrado, ó, 7 vezes 7 aqui vai me dar raiz quadrada de 7 ao quadrado, e 2 vezes 2, que dá 4, mais com menos dá menos, tá? Repito o meu numerador, já que eu não posso fazer mais nada com ele, eu vou repetindo, tá bom, gente? Então, aqui, ó, elimino uma raiz pela outra, me dá 7, e 2 ao quadrado, 4, tá? 7 menos 3, desculpa, 7 menos 4, 3. Agora eu posso, ó, 3 dividido por 3, vai dar 1. Então, aqui, meu resultado final é 7... Opa, aqui é menos, na hora de digitar, digitei errado. Raiz quadrada de 7 menos 2, tá? Eliminando esse por esse. 3 dividido por 1, por 3, vai dar 1, ok? No de baixo, eu tenho 2 raiz de 3 menos 1, tá? Então, isso daqui tudo, ó, gente, esse valor todo daqui é um só, ok? Vou botar aqui embaixo, 5 sobre 2 raiz de 3 menos 1, que é igual. Quem é o meu fator racionalizante? Se ele está subtraindo, eu estou somando, ó. 5 vezes 2 raiz de 3 menos 1. E o meu fator racionalizante é 2 raiz de 3 mais 1 sobre 2 raiz de 3 mais 1, ok? É igual. Lembrando que
esse número todo daqui é um só, porém ele está entre parênteses porque 5 eu estou multiplicando por um que tem aqui, tá bom? 5, abro parênteses, 2 raiz de 3 mais 1, fecho parênteses, sobre 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 ao quadrado, menos com mais dá menos 1 ao quadrado, tá? Que é igual, já que aqui no de cima eu não posso movimentar com mais nada, eu vou repetindo, ó. 5, 2 raiz de 3 mais 1, fecho parênteses, embaixo eu tenho 2 raiz de 3 ao quadrado, tá? Deixa eu... 2 raiz de 3 ao quadrado. E dessa maneira, como é que eu posso resolver esse elevado ao quadrado aí? Aí agora, pessoal, vem o pulo do gato, que vocês têm que ter atenção. Ó, eu tenho aqui esse 2 raiz de... Deixa eu só achar a caneta aqui, porque eu tô meio perdida. Só um momentinho. Aqui, ó, eu tenho 2. Vou fazer aqui, tá? Eu tenho 2 raiz de 3 ao quadrado. Lembrando que esse 2 está multiplicando a minha raiz de 3, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou separar, ok? 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, não é isso? Esse 2 não tá ao quadrado para esse 2 daqui, e esse 2 não tá ao quadrado para raiz de 3, olha eles aqui. Então, 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, tá? Então, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, elimina um pelo outro, sobra quem? 3. 4 vezes 3, 12. Ok? Quem não entendeu, volta o vídeo para poder entender essa explicação daqui, tá bom? Então, esse resultado daqui vai me dar 12 menos 1, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, ok? Ó, que é igual a 5, abro parênteses, 2 raiz de 3, mais 1, fecho parênteses, sobre 12 menos 11, 12 menos 1, 11, tá? Encerro aqui, ok? Eu vou colocar, eu acho que eu não coloquei nesse slide daqui, a atividade, tá? Eu vou colocar a atividade só um momentinho. O bom de gravar vídeo é que a gente pode pausar o vídeo e voltar. Eu fui colocar o slide, pessoal. Eu não tinha colocado a atividade porque a intenção não era fazer essa correção. Mas eu já vou fazer um vídeo só com tudo junto, que facilita a vida para todo mundo, tá? Primeiro, letra A. Eu tenho aí, ó, 1 sobre raiz quadrada de 3. Simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó. Repito, 1 raiz de 3 vezes, quem é o meu fator racionalizante? Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Não é isso? Então, em cima vai ficar raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, ok? Raiz quadrada de 3 sobre 3. Finalizo aqui, tá bom? Por que 3? Ó, a raiz quadrada pelo meu expoente ao quadrado, tá bom? Embaixo a mesma coisa, ó. 4 vezes, eu vou fazer já direto, tá? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, ok? Que vai me dar 4 raiz quadrada de 2 sobre 2. Lembrando que eu tenho 4 no numerador e 2 no denominador. Eu posso dividir. 4 dividido por 2, 2 raiz quadrada de 2. Tá bom? Na letra C, 2 sobre 3 raiz quadrada de 3 vezes, quem é o meu fator racionalizante? Raiz de 3 sobre raiz de 3, tá? Que é igual a 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 1, 3. Raiz quadrada e raiz quadrada elevado ao quadrado, ok? Que é igual a 2 raiz de 3 sobre 3
vezes raiz quadrada com potência ao quadrado, 3, ok? Lembrando que esse 3 daqui está multiplicando a raiz quadrada, tá? 3 vezes 1 aqui, 3. Raiz quadrada vezes raiz quadrada ao quadrado, tá bom? E eu elimino essa raiz com essa potência, tá ok? O 3 tá aqui, vezes esse 3 daqui. Eu vou colocar uma seta, tá? Esse 3 é esse daqui, e esse 3 daqui é esse daqui, ok? 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Não posso simplificar nem dividir. Finalizo aqui, tá bom? Na letra D, eu vou fazer a letra D um pouco mais embaixo. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Quem é o meu fator racionalizante? Ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3, ok? E eu caio naquela questão da multiplicação de raiz, tá? É a mesma coisa que eu fazer, ó, raiz quadrada, porque os dois são raízes quadradas, de 2 vezes 3, sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, ok? Raiz de 6 sobre 3, tá? Ó, lembrando sempre que eu estou eliminando um pelo outro, mantenho a minha base, e esse daqui eu multipliquei esse valor com esse daqui, 2 vezes 3, 6. Finalizo aqui, tá bom? Na letra E, vou colocar a letra E aqui, tá? Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 2. E quem é o meu fator racionalizante? Ó, raiz cúbica de 2. E o meu fator racionalizante é, mantenho o meu índice, mantenho a minha base e subtraio o meu índice pelo meu expoente. Então, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? Não se esqueçam de avaliar quem é o meu denominador para daí assim tirar o meu fator racionalizante, ok? Então, aqui eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? Então, 2 vezes 1, 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, sobre, eu tenho índice igual, base igual. Eu vou unificar, ó, 3, 2, esse 2 daqui é esse daqui, vezes, que eu não posso esquecer, vezes esse 2 daqui, que vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado, tá? E a partir daqui, eu já não posso fazer mais nada no de cima ainda, ó, 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre potência de bases iguais e expoentes diferentes. Eu faço o quê? Somo raiz cúbica de 2 ao cubo. Por que ao cubo? 2 mais 1, 3, tá? Agora sim, ó, 2 raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4, sobre 2, tá? 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar raiz cúbica de 4, ok? Finalizo aqui, tá bom? Letra F. Vou ver se dá para fazer aqui em cima, ó. 1 sobre raiz cúbica de 4. Quem é o meu fator racionalizante nesse caso aqui? Ó, raiz cúbica de 4 é igual a raiz cúbica de 4, 3 menos 1, 2, tá? Então, aqui, ó, eu simplesmente vou multiplicar raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre raiz cúbica de 4 ao quadrado, tá bom? 1 vezes 1. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre, ó, lembrando que bases iguais, índices iguais, vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 4 ao quadrado, tá ok? Que é igual, em cima fica raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre raiz cúbica de 4 ao cubo, ok? Elimina um pela outra, vai ficar raiz cúbica, 4 ao quadrado, 16
sobre 4, ok? Finalizo aqui, tá bom? A letra G, vou colocar aqui embaixo, tá? 2 sobre raiz quarta de 8. Dessa maneira, eu tenho o seguinte: quem é o meu fator racionalizante? Vezes raiz quarta de 8, 4 menos 1, 3, ok? Raiz quarta de 8 ao cubo, que é igual a 2 raiz quarta de 8 ao cubo sobre raiz quarta de 8, porque são bases iguais, tá? 1 mais 3, 4, é igual a 2 raiz quarta de 8 ao cubo sobre 8. Agora que eu falei para vocês, eu não posso dividir 2 por 8, porém, eu posso simplificar esse 2. Eu simplifico por 2 e o 8 por 2. 2 dividido por 2 vai me dar 1, então aqui vai ficar raiz quarta de 8 ao cubo sobre 8 dividido por 2, 4, ok? Finalizo aqui, tá bom? Letra H, eu tenho 2 raiz quarta de 36, e o meu fator racionalizante é raiz quarta de 36 ao cubo, porque 4 menos 1, 3, tá? Raiz quarta de 36 ao cubo, que vai me dar igual a 2 raiz quarta de 36 ao cubo sobre, fazendo já direto, vai ficar o quê? Raiz quarta de 36 elevado à quarta, que é igual a 2 raiz quarta de 36 ao cubo sobre 36. Ó, eu não posso dividir o 2 por 36, mas eu posso simplificar. Não é isso? Que vai ficar o quê? Eu simplifico aqui por 2 e o de baixo por 2. Vai me dar raiz quarta de 36 ao cubo, porque 2 dividido por 2 dá 1. 36 dividido por 2, 18, ok? Finalizo aqui, tá? Gente, por que eu estou finalizando aqui? Porque aí já parte para uma questão de ensino médio, primeiro ano, tá bom? Então, para não dificultar, finaliza aí, tá ok? A letra I. 1 sobre 1 mais raiz de 2. Quem é, nesse caso aqui, o meu fator racionalizante? 1 menos raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 2, ok? Então, ó, lembrando que a parte de cima do meu numerador está entre parênteses, tá? Eu tenho 1 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 1 vezes 1 mais com menos, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, ok? Repito a parte de cima, 1 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 1 menos, elimino um pelo outro, 2, tá? Então, eu tenho 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. 1 dividido por menos 1 vai me dar, eliminando um pelo outro, vai ficar o quê? 1 menos raiz de 2, ok? Deixa eu só ver se eu tenho uma outra página aqui. Tem. Letra J. O enunciado é 2 sobre raiz de 5 menos 1, tá? Quem é o meu fator racionalizante nesse caso? Raiz de 5 mais 1. Então, aqui, ó, raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 mais 1, que é igual a 2 raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado, ó. Menos com mais dá menos, 1 vezes 1, tá? Que é igual a 2 raiz quadrada de 5 mais 1
sobre 5 menos 1, tá bom? Vai me dar igual a 2 raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 4. Lembrando que eu não posso dividir o 2 por 4, mas posso simplificar ambos por 2, tá? Se eu vou simplificar, em cima vai ficar raiz quadrada de 5 mais 1, porque 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, embaixo fica 2, ok? Finaliza aqui, tá? Gente, eu percebi que eu passei a letra K, L, M, N e O para vocês, mas é porque eu peguei do meu arquivo do ensino médio, tá? Não precisa vocês fazerem essas letras, porque é para ensino médio, tá bom? Então, fiquem atentos a essa questão. A letra K, deixa eu colocar aqui no vídeo para vocês terem noção. K, L, M, N e O. Não façam, pois trata-se de ensino médio, ok? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender melhor, tá? O que a gente fez aqui foi fazer a correção e de uma maneira que eu consiga explicar para vocês sobre racionalização. Encerrando esse assunto, a gente vai ver a equação do segundo grau, tá bom? Beijos e abraços para todos vocês.